Em 26 de janeiro de 2013, Elisa Lam chegou a Los Angeles. Ela acabara de desembarcar de um trem que partiu de São Diego em direção a Santa Cruz. A rota era parte de uma viagem que a jovem faria sozinha pela costa oeste. O retiro deveria ser um momento de lazer e descanso para estudante da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver. Bem-vindo ao Tudo é Vintage, seu canal de curiosidades e fatos de tempos passados. No vídeo de hoje, falaremos sobre o misterioso, ou não tão misterioso assim, caso de Elisa Lam. Inscreva-se e deixe o seu like caso conteúdos como esse interessem você. Compartilhe com outras pessoas para que o canal possa chegar em mais lugares. Vamos ao vídeo. Apesar do receio da família em deixar a jovem viajar sozinha, ela acabou convencendo seus pais. Se comprometeu que todos os dias ligaria para informar que estava tudo bem. A promessa fez com que os responsáveis sentissem que algo de errado havia acontecido, depois que a jovem não deu notícias no dia 31 de janeiro. A data marcava o fim da hospedagem de Elisa no Cecil. O fato fez seus familiares contatarem o departamento de polícia local, mas a jovem não foi encontrada nas instalações. Assim começaram as investigações e logo a polícia divulgou as imagens internas das câmeras de segurança do hotel em um site. Foi assim que inúmeras teorias surgiram. A gravação mostra Elisa entrando em um elevador e agindo de uma maneira muito bizarra. Ela aperta todos os botões do painel e logo em seguida coloca a cabeça para fora do elevador, como se estivesse vigiando ou preocupada com alguém que a perseguia. Em seguida, ela parece se esconder no canto da porta e repete a sentinela antes de sair completamente com o corpo do elevador. Os últimos minutos do vídeo mostram a garota parada do lado esquerdo da porta e gesticulando a mão de maneira aleatória. Poderia até parecer uma conversa normal, no entanto, ninguém mais aparece na gravação. Elisa estava sozinha. 2 semanas depois do ocorrido, seu cadáver foi encontrado graças às reclamações de alguns hóspedes. Muitos relataram que a água estava com baixa pressão e de que havia um líquido escuro saindo da torneira. Apesar de o fluido dissipar em poucos segundos, a água estava com um gosto estranho. Com isso, uma equipe de manutenção foi checar a caixa d'água, localizada no terraço local. Ao abrirem um dos tanques, eles encontraram o corpo de Elisa nu, flutuando e sem vida. Ninguém sabe como o cadáver de Lam, que estava boiando ao lado das roupas em que ela foi vista no vídeo, chegou ao local. Uma das últimas pessoas que Elisa viu foi Kate Orpham, dona de uma loja próxima do hotel chamada Celeste Bookstore. Ela relatou que a jovem comprou livros e discos de música para sua família. Parecia que ela tinha planos de voltar para casa. Ela planejava dar presentes aos membros de sua família e se reencontrar com eles. Quando os resultados da autópsia foram divulgados, os relatos só serviram para provocar mais perguntas do que respostas. Embora o exame toxicológico tenha confirmado que Lam havia consumido vários medicamentos, provavelmente eram remédios para tratar de um transtorno bipolar, o médico legista declarou que Lam morreu de afogamento acidental. Amy Price, gerente do hotel, declarou no tribunal que, inicialmente, Elisa havia se hospedado em um quarto compartilhado, como se fosse um hostel. Entretanto, colegas de quarto relataram que a jovem apresentava um comportamento estranho e que a obrigou a mudar de um quarto para um quarto individual. Mesmo que a jovem estivesse sofrendo psicose ou alucinação, a morte ainda levanta dúvidas. O trajeto que ela ou outra pessoa fez para chegar ao terraço e posteriormente às caixas d'água são um grande ponto de interrogação. Após a morte da filha, David e Ina Lam entraram com um processo por morte por negligência contra o Hotel Cecil. O advogado da família afirmou que o hotel tinha o dever de inspecionar e procurar perigos no estabelecimento que apresentassem um risco irracional de perigo para Lam e outros hóspedes. O hotel lutou contra o processo e moveu uma ação para rejeitá-lo. O advogado do Cecil argumentou que eles não teriam motivos para pensar que alguém seria capaz de entrar em um de seus tanques de água. Com base em declarações judiciais da equipe de manutenção do local, o argumento apresentado pelo hotel não é totalmente artificial. Santiago Lopes, que foi o primeiro a encontrar o corpo de Lam, descreveu detalhadamente quanto esforço ele teve que fazer para chegar ao local. Para chegar lá, ela teria que subir a escada de incêndio, apesar de haver 3 delas no hotel, ambas são na parte externa e ela teria que sair por uma janela. Além do mais, ninguém notou a presença dela por esse caminho. Passar por uma porta que dá acesso direto ao terraço, mas que, por motivos de segurança, ela fica constantemente trancada e um alarme sonoro ativado quando alguém passa por ela. O site Altet Interesting documenta que o engenheiro-chefe do hotel, Pedro Tovar, deixou claro que seria praticamente impossível alguém acessar
atravessar o telhado sem disparar o alarme. Somente funcionários sabem como desativá-lo corretamente. Se ele fosse acionado, um som chegaria até a recepção e em todos os andares superiores do hotel. Além do mais, uma vez que ela chegasse ao seu destino, Elisa teria que chegar à plataforma do tanque, subir a escada de 3 metros, abrir uma tampa de 10 quilos, entrar no tanque e depois dar um jeito de fechar a tampa pelo lado de dentro. O ato pareceria improvável para uma mulher que apresenta o estado físico e mental de Lam. O juiz Howard Halme, da Corte Superior de Los Angeles, decidiu que a morte de Elisa Lam era imprevisível, pois havia acontecido em uma área em que os hóspedes não tinham permissão de acesso. Então, a ação foi julgada improcedente. O desaparecimento misterioso de Elisa Lam não foi o primeiro a acontecer no Hotel Cecil. De fato, o passado sórdido do edifício ganhou a reputação de ser uma das propriedades mais supostamente assombradas de Los Angeles. Desde que abriu as portas em 1927, o hotel já foi atormentado por 16 mortes não naturais diferentes e eventos paranormais inexplicáveis. Um dos eventos mais famosos associados ao local é o da atriz Elizabeth Short, em 1947, conhecido como Dália Negra. Ela teria sido vista bebendo em um bar do Cecil nos dias que antecederam sua morte. O hotel também recebeu alguns assassinos mais famosos do país. Richard Ramirez, também conhecido como Perseguidor da Noite, ficou hospedado por lá de 1984 a 1985. Conhecido por ser adepto do satanista, Richard foi condenado pelo assassinato de 13 pessoas. Já em 1991 foi a vez do serial killer Jack Underwater, também conhecido como Estrangulador de Viena, ter uma breve passagem pelo local. O que você acha desse caso e todo o mistério que envolve o Hotel Cecil? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!